Hora de falar sobre Igor Gomes, o meio-campista fora dos planos de Eduardo Barba Domingues no Galo pode virar reforço do Grêmio? Essa especulação surgiu nas últimas horas na imprensa gaúcha. Houve um contato, uma sondagem inicial para entender se o Igor Gomes se encaixaria dentro da realidade financeira do Grêmio. O que dá para contar é que o Atlético topa liberá-lo até sem compensação financeira, tudo para se ver livre do jogador que ganha na casa dos R$ 400 mil mensais e tem vínculo até o fim dessa temporada. Mas os próprios dirigentes do Grêmio se apressaram para garantir que o Igor Gomes já não faz mais parte dos planos. Não sei se o Grêmio tem outra negociação encaminhada, se tem um meia que agrada mais, mas a verdade é que apesar das especulações, o tricolor gaúcho afirma que essa tratativa não vai avançar. Igor Gomes, que havia sido contratado pelo Atlético Mineiro depois de sair do São Paulo, também pela porta dos fundos. Curioso, né? Porque o Igor Gomes, na teoria, tem boa capacidade física, é um cara obediente taticamente, muito disciplinado, mas não consegue vingar. Só para completar, contar ainda que o Igor Gomes, que segue no Galo, fora dos planos do Eduardo Domingues, soma 14 jogos na temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Bora falar desse Atlético, o Atlético que enfrenta o Bahia às 7h30 da noite na Arena MRV. Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença no confronto dessa noite, inclusive alguns bons deles trazidos aí através do projeto O Galo é para Todos. Está iniciando, quase 2 mil torcedores entraram no site do Galo na Veia, nunca estiveram na arena, estarão pela primeira vez na Arena MRV de forma gratuita ou gratuita, do jeito que vocês quiserem, tá? O técnico Eduardo Domingues fechou ontem à tarde a preparação sem os jogadores equatorianos ainda. Alan Minda e Preciado estão fazendo um trabalho de aprimoramento físico e o Alan Franco é aguardado nesta terça-feira em Belo Horizonte, iniciando os treinamentos amanhã. É difícil para o torcedor atleticano, a janela de transferências ela reabriu ontem, as mínguas, as moscas para o torcedor do Galo. A única contratação foi o Léo Duarte, que chega para suprir a saída do Júnior Alonso, nada além disso, e o torcedor está, não vou nem falar esperançoso, o torcedor atleticano está ansioso para ver o que esses 30 dias de treinamento para o Eduardo Domingues serviram aí, para que o tempo de treinamento serviu. Foram 30 dias depois de 20 dias de férias e, bom, sem os reforços pedidos pelo próprio treinador, que pediu pelo menos um jogador em cada linha do campo. Provável Galo para enfrentar o Bahia nessa noite não tem muito mistério, tá? Everson, Natanael, Juan Tressou, Dilianco e Renan Lodge, Maicon, Cissé, Vitor Hugo, Bernard, Coelho e Cassierra. A gente teria alguma dúvida ali se o Alaminda tivesse à disposição. Também no meio-campo entre o Cissé e o Alexander, mas o Cissé tem sido escolhido pelo treinador aí nas ausências ou na ausência do Alan Franco. Acredito que não tenhamos muita mexida em relação àquele time que foi esse, né, que jogou contra a equipe do Betim na quarta-feira passada, jogo treino na Cidade do Galo. Ô, Gabidão, eu confesso, velho, que tô muito ansioso para ver o que o Atlético vai apresentar na noite desta terça-feira. As atividades que eu vi na Cidade do Galo e o jogo treino contra o time sub-20 não me mostraram um trabalho intenso, não me convenceram de que o torcedor nessa noite na Arena MRV vai ver de fato um Atlético brigador, mas pode ser que o Baba estivesse escondendo o leite e que o que a gente vai ver nessa noite pode surpreender a todo mundo. O Galo tem aí a possibilidade de um confronto direto contra o Bahia. Se perder, se aproxima do grupo lá de baixo. Se ganhar, se aproxima do grupo lá de cima. Ou seja, a escolha não está muito difícil de ser feita. Tem que vencer o Bahia, até porque o adversário do final de semana já é o Palmeiras, jogo que vai acontecer no Allianz Parque. Então o Atlético tem aí a possibilidade ou tem a necessidade de fazer os pontos em casa para poder ir um pouquinho mais tranquilo
para São Paulo, tá bom? E o time está desenhado ali no momento ofensivo, provavelmente é idêntico ao que tá no YouTube, com uma linha de 3, o Nathaniel fazendo um zagueiro pela direita, os dois volantes, Cissé e Maicon, o Cissé com um pouco mais de liberdade, imagino, Coelho, ala direita, Lodge, ala esquerda, Bernard, um meia esquerdo, o Vitor Hugo, um meia mais para a direita e o Cassierra centralizado. Esse deve ser o time do Galo com bola, e sem bola, eu imagino numa linha de 4, Lodge sendo o lateral mesmo defendendo, e aí o Bernard vai ajudar mais pelo lado esquerdo para fazer a segunda linha, deixando talvez o Vitor Hugo um pouco mais solto. Dentro do que a gente tem visto, ou melhor, que a gente vinha vendo, né, porque já tem quase 2 meses sem futebol, é o que o Galo tem quase de melhor. O que poderia entrar ali? Poderia entrar o Alan Franco? Talvez. Poderia entrar o Alexander, que a gente aposta muitas fichas no Alexander? Poderia. Poderia entrar o Scarpa? Poderia, mas são jogadores que ainda não deram respostas, né? Nos últimos meses, Scarpa ficou fora, Alexander não conseguiu engrenar, o Alan Franco, que foi titular absoluto em um momento, também passou a ter seus questionamentos. Acho um time competitivo, mas vai encontrar um adversário duro, que propõe jogo, que vai ter a posse de bola. Talvez seja até interessante nesse momento um time como o Bahia, que vai arriscar uma saída de bola, o Atlético pode se aproveitar de uma pressão alta, que vai tentar jogar com a bola no campo do Galo. O Galo tem jogadores rápidos, tem o Coelho, tem o próprio Bernard, o Vitor Hugo sustenta bem essa bola num contra-ataque, são jogadores que podem utilizar desse quesito, né, do contra-ataque, a força e a velocidade. Um jogo dificílimo, difícil cravar aqui que o Atlético, por jogar em casa, é favorito, é muito favorito. O Bahia fez o seu dever de casa no meio de semana, a gente já pôde ver o Bahia até com muitas mudanças, dentro de alguns jogadores titulares absolutos que não jogaram esse primeiro jogo, mas é um time muito forte, que tem características interessantes. Jogo difícil, Cabidão. Resumindo, jogo muito difícil. O Galo vai ter que estar muito concentrado e muito agressivo, que é a palavra, intensidade que o Barba usou muito no primeiro semestre. E aí me dá uma preocupação a mais com relação a esse jogo. Só lembrando, gente, só passando aqui a tabela rapidamente, o Bahia é o 6º colocado, ele seria, entre aspas, ali o primeiro fora da zona da Libertadores, lembrando que agora o Brasileirão ele é G5, né, tendo em vista que 2 vagas vão para a Copa do Brasil, e o Atlético é o 11º, a diferença entre eles é de 5 pontos, né? O Bahia tem 29 e o Atlético hoje tem 24. Mas pelo fato, Henrique, do Atlético não ter feito nenhum amistoso, né, caracterizado como amistoso, né, ter partidas, entre aspas, oficiais, em um campo de jogo de fato, pode interferir nesse desempenho de hoje, sendo que o Bahia já foi testado semana passada, a Vera, em um jogo de 3 pontos. Pode, mas não sei se tem uma relevância tão grande assim, Cabido. Acho que até pode, mas é algo que pode ser compensado se o trabalho tiver sido bem feito. Se o time tivesse preparado bem, tiver treinado com intensidade, o Barba desenvolvido a sua ideia, o Atlético vai conseguir compensar isso, porque um jogo só não é suficiente para você recuperar aquele ritmo de jogo. Óbvio que os jogadores do Bahia já vão estar um pouco mais acostumados com esse nível de competição, porque já tem uma partida a mais. Mas um jogo só não acho que dá essa diferença absurda, não. É algo que você pode sim compensar se o trabalho for bem desenvolvido. E é a aposta do Atlético, cara. O Atlético volta pro Campeonato Brasileiro sem um reforço. O Léo Duarte chegou para reposição da saída do Júnior Alonso, tá lesionado, não tá disponível, mas mesmo se estivesse disponível, não é aquele reforço que você fala, não, o Atlético aqui trouxe um cara para fardar. É o mesmo time que parou o campeonato. O que pode mudar? O que pode melhorar? O Rafa foi muito bem. Entre o que o Atlético pode escalar é o que tem de melhor. Um ou outro você pode questionar por um gosto pessoal, mas não é uma diferença tão grande. O que tem de melhor, acho que o Barba, se colocar essa escalação em campo, ele realmente vai estar colocando os 11 melhores jogadores que ele tem para montar esse time dentro da ideia de jogo que ele está propondo. Então a gente espera que o Barba melhore o time. Quando ele teve 2 semanas, e aí foi uma semana antes do jogo contra a Chapecoense e Atlético Paranaense, depois aquela semana antes do Clássico, que ele fica em Belo Horizonte enquanto a delegação viaja para a Sul-Americana, ele chega lá pro jogo, depois já volta para continuar o trabalho. Quando ele teve 2 semanas cheias para treinar, o time melhorou. O problema é que isso não se manteve a longo prazo, foi num curto período. Então espero que com mais tempo de trabalho, com mais tempo com o time, com mais tempo para ele perceber os erros e melhorar
os pontos positivos, espero que o Atlético melhore. A aposta do Atlético é no trabalho do Barba. Então, para mim, é um novo campeonato. Vou falar bem a verdade com vocês. Eu considero esse agora como um novo campeonato. Começa tudo do zero. Vários times sem jogar muito tempo, só treinando. Algumas saídas, algumas chegadas. Então, para mim, é um campeonato que começa do zero, tá? Mas, para não perder o costume, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Galo é vice-líder, tá? Dos últimos 5 jogos, tá? Foram 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 sofridos. O Bahia, nos últimos 5, é 12º. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nos últimos 6 jogos em casa, Galo é o 4º colocado. 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados, 7 sofridos. E o Bahia, nos últimos 6 jogos fora. O Bahia é o 9º, com 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos, tá? Essas estatísticas, obviamente, são antes, né, do Campeonato parar, por isso que eu acho que não dá pra gente levar muito em conta, não, porque agora, pra mim, começa de agora pra frente, tá? Mas fica aí a estatística, né? O Galo, surpreendentemente, na minha opinião, com a campanha até boa em casa, que a gente não estava muito acostumado com isso, né? A verdade é essa. Mas vamos lá, sem mais delongas. Informação exclusiva, tá? Para vocês aqui. O Alaminda tá fora, confirmei, tá fora. O Alaminda não vai pro jogo. Ainda voltou da Copa com um desgaste, tá? Lembrando que essa informação foi dada em primeira mão pelo pessoal lá do canal Fala Massa, tá? Mas eu estou aqui confirmando e hoje de manhã me garantiram, tá? Vídeo gravado, obviamente, na quarta-feira, no dia do jogo. Na terça-feira, no dia do jogo, no dia 21, me garantiram que o Alaminda tá fora. Beleza? É um absurdo isso, né, gente? Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Senão não vamos fugir do assunto aqui principal. Outro. Me garantiram que tá fora. Gustavo Scarpa. Ah, mas o Gustavo Scarpa foi liberado. Artroscopia, o Galo fez o post aí, tá liberado. Beleza. Eu venho falando com vocês tem uns 5 dias que o Gustavo Scarpa era desfalque pro jogo contra o Bahia. Hoje, mais uma vez, antes de gravar o vídeo, eu fiz o check aqui. O check, como diria o outro. E tá confirmado, Gustavo Scarpa está fora do jogo, tá? Nem vai pro banco, vocês não vão ver o Gustavo Scarpa nem pro banco. Então, 2 informações aqui que eu estou cravando aqui para vocês, beleza? Por que, Tanaka? Cautela. O Galo prega cautela na situação do Scarpa, beleza? Não é por conta de especulação, negociação, não, cautela. O cara ficou aí, ó, a parada toda praticamente, de fato, parado, recuperando da artroscopia, não tá 100%, não vai pro jogo, beleza? Então, Alaminda fora, Scarpa fora. Esse eu não vou cravar. Mas existe também a possibilidade, repito, não vou cravar, mas existe também a possibilidade do Preciado também não ir para o jogo. Vamos lá. Informação que eu tenho, isso aqui é fato. O Preciado nos últimos treinamentos, ou seja, no penúltimo que ele foi participar com o elenco. Até pouco dia atrás, nem fazendo treinamento com os demais, ele chegou no clube, fez um aprimoramento físico individual e nos últimos 2 treinamentos aí que ele foi trabalhar com o elenco. Então é um atleta que eu coloco aqui para vocês como dúvida. Esse eu não vou cravar. Se tiver lá no banco, uma coisa eu te garanto, começar a titular é chance 0. Mas pode ser que nem pro banco ele vá, beleza? Então entenda o que eu tô falando aqui, não vou cravar, esse aí eu sigo um pouquinho com cautela, eu cravo o Scarpa e o Ivan Roman fora, o Alaminda fora, eu cravo o Scarpa e o Alaminda fora, beleza? O Preciado eu vou deixar como dúvida, beleza? Vamos lá, outros desfalques, Léo Duarte, eu falei com vocês, está fora do mês de julho, beleza? Alan Franco volta, se eu não me engano, hoje ou amanhã, desembarque em BH, a chegada dele é prevista aí para o início dessa semana, ou entre hoje e amanhã, também tá fora. Ivan Roman, questão de cartão, beleza? Suspenso. Então os desfalques nossos são esses, tá? O Scarpa, o Franco, Léo Duarte, Minda e Ivan Roman. Esses são desfalques garantidos, tá? E o Preciado, esse eu coloco como dúvida, mas para mim não vai ser surpresa nenhuma, ele não está sequer relacionado.